FUVEST eu passo em qualquer uma? Porque a FUVEST é a mais difícil. Já ouviram isso, gente? Eu já ouvi várias vezes. Isso é verdade? Não, não é verdade. Prova fácil e prova difícil. O que é uma prova fácil e o que é uma prova difícil? Prova fácil é aquela que você estudou para fazer. Prova difícil é aquela que você não estudou o suficiente para fazer. Se você pegar qualquer prova de professor de ensino médio, de qualquer prova que você possa imaginar, e você der para um aluno fazer, se ele não tiver estudado, por mais simples que sejam as questões, a prova vai estar difícil. Por quê? Porque eu não estava preparada para aquela prova. Agora, se você estudou, se você se preparou, se você sabia o que ia cair, como ia cair, conhecia essa questão, conhecia essa prova, não é difícil. Então, quando o aluno fala, eu vou estudar para a FUVEST porque ele é a mais difícil, o que acontece? A FUVEST, a CONVEST, a VUNESP, a FGV, a SESGRAN Rio, ou seja lá qual for a banca, ela tem particularidades, ela tem conteúdos específicos para a sua prova. Então, o que eu preciso pensar? Se eu vou me preparar para a FUVEST, vá fazer FUVEST. Por quê? Porque você vai estar melhor preparado para ela do que para qualquer outra, tá? Se eu vou fazer VUNESP, vá fazer VUNESP, porque você vai estar melhor preparado para ela do que para qualquer outra. Então, gente, a dica de ouro aqui é a seguinte: não existe essa de estudar para uma prova mais difícil para fazer uma mais fácil. Eu conheço, vou dar exemplos para vocês reais, e eu posso citar aqui porque eu fiz live com essas alunas, com esses alunos, então eles mesmos declararam isso nas lives, então eu posso falar até porque eu já pedi permissão para falar. Eu tenho aluna que passou na Unifesp, que é a nossa top de linha dentro da VUNESP, mas não passou na FAMEMA. Como assim? A Unifesp, ela é muito mais difícil, muito mais complexa e exigente do que a FAMEMA. Então por que essa aluna passou para a Unifesp e não passou na FAMEMA? Porque essa aluna estava estudando para passar aonde? Na Unifesp. O critério de seleção e correção da Unifesp é um. O critério de seleção da FAMEMA é outro. Tanto é que essa aluna passou na Unifesp, hoje ela faz medicina na Unifesp, eu fiz live com ela, tem no meu canal do YouTube, mas ela não passou na FAMEMA e ela não passou na FAMERP. E aí vem pra quê? Pra provar o quê pra vocês? Que quem se prepara para o mais difícil não necessariamente está pronto para o mais fácil. Por quê? O critério é outro. A linguagem é outra. Então você treinou uma coisa, estudou, focou. Quando você foi para a prova, você se deparou com outra. E isso toma tempo. Ela não sabia fazer as questões? Se ela tivesse mais tempo, talvez ela conseguiria fazer e sairia muito bem, por sinal. Porque ela é muito boa, né? Estudou bastante. Mas a pegada da prova da Unifesp era uma, a pegada da FAMEMA era outra. Então, se o meu objetivo é FAMEMA, eu tinha que, trabalhar a FAMEMA. Agilidade, tempo de resposta, como apresentar, objetividade, tipo de questão, muda tudo. Uma questão da FAMEMA é completamente diferente de uma questão da Unifesp. Completamente diferente. Então, estudar para o mais difícil não te garante a aprovação no mais fácil. Acredite. Então, vou te dar até uma dica de ouro aqui. Se você quer uma prova mais fácil, não se desgaste indo para o mais difícil, porque não faz sentido. Fique nessa prova que é mais fácil, garanta a sua nota e passe. Certo? Por quê? Porque não faz sentido se desgastar com isso. Tudo bem? Mito. Quebrou o mito aí? Estudar para o mais difícil me garante vaga na mais fácil? Não. Quebra esse mito aí então, beleza? Qual o critério de correção da VUNESP nas provas dissertativas? Sara, pergunta ótima! Nós temos 30 provas níveis 1. As 30 provas níveis 1, cada uma tem o seu critério. Tem muita coisa que é comum entre provas níveis 1. Então tem características, né, importantes aí que são bem parecidas, que você consegue aproveitar de uma prova nível 1 para outra dentro de questões dissertativas. Mas existem particularidades. Quando a gente vai para a prova nível 2 e nível 3, nós temos 6 provas níveis 2. Cada prova nível 2 tem o seu próprio critério. Tem coisa que é aceita na Santa Casa, que não é aceita na FAMERP. Tem coisa que é aceita na FAMERP, que não é aceita na Santa Casa. E assim também acontece para as provas níveis 3. Então, por que é tão importante o critério de correção? Porque se você conhece o critério de correção, você sai na frente de um monte de candidatos. Porque só de você apresentar a resposta do jeito certo, você ganha ponto e o outro não. Tá? Então, quando o aluno responde a questão, mesmo
que chegue na resposta. Se não tiver dentro do critério, ele perde nota. Se ele responder certo e não tiver no critério, ele perde nota parcial. Ah, mas é só parcial. É, só que são parciais que fazem toda a diferença. Então, o critério de correção é, sem sombra de dúvidas, um fator decisivo para sua aprovação. Muito boa pergunta e é importantíssimo que vocês saibam disso. E a FAMERP, qual o nível? Nível 2. Nós temos 6 níveis 2. FAMERP, FAMECA, Santa Casa, FACISB, Jundiaí e Unesp, tá? São 6 provas níveis 2. Débora, como saber as matérias que mais caem na EMB? Porque estudar o edital... É impossível, Ju, estudar pelo edital. Estudar pelo edital, uma coisa importantíssima para vocês aqui, ó. Estudar pelo edital é a mesma coisa de ver todo o conteúdo do ensino médio. Se você pegar todos os editais da VUNESP, tirando o EA, são todos iguais. E se você pegar o edital e comparar com o conteúdo programático do ensino médio, você vai ver que é igual também. Por que é colocado o edital? Porque dentro do edital a gente pode cobrar qualquer coisa que está dentro do ensino médio. Só que estudar pelo edital com certeza não é a melhor opção. Você precisa ter algo focado e direcionado para as coisas que vão cair na sua prova.